Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa manhã. Falamos ontem algumas coisas do Espírito Santo. Falamos sobre o Espírito Santo é uma pessoa, os atributos dele como pessoa. E como é um estudo longo, eu quero dividir com vocês aqui algumas coisas. E salientei algumas coisas aqui interessantes. E uma das que eu preciso que vocês saibam é que conhecer o Espírito Santo de Deus é conhecer o grande e poderoso executivo celestial. É conhecer a pessoa da trindade ativa da execução da obra de Deus na terra. O Espírito Santo é esse executor da obra de Deus aqui na terra. Então, conhecer, viver uma experiência com o Espírito Santo de Deus é algo fundamental na vida de quem quer andar segundo o desejo, segundo a vontade de Deus. É conhecer, de fato, as obras desse grande executor, do Espírito Santo. E aí eu quero trazer para vocês aqui a primeira coisa, dentro da obra do Espírito Santo, que é a função desse Espírito Santo, o chamado batismo. No Espírito Santo. O que vem a ser um batismo do Espírito Santo? Por que ou para que serve o batismo do Espírito Santo? Por que eu devo ser batizado no Espírito Santo? E aí nós queremos ver essa situação. Mas eu quero saber assim, se vocês, alguns de vocês arriscam a me dizer assim, na sua cabeça, no seu entendimento, o que é ser um batismo do Espírito Santo? Vocês conseguem? Não entendi. Está fazendo uma aliança, né? O que você entende que você vai cuidar no Espírito Santo? É isso. O Espírito você recebe a Eu não sei se está certo. Nós vamos tirar as dúvidas para que da próxima vez que eu perguntar, vocês já saibam de fato o que é batismo no Espírito Santo. Recebeu os dons de Deus. O batismo no Espírito Santo, a resposta dele é revestimento de poder ou plenitude do Espírito Santo. É uma experiência distinta e subsequente à salvação. Na salvação do crente, ele recebe revestimento de poder, é revestir quando você faz uma aliança com Deus. Mas aí agora acontece a habitação. Quando você faz uma aliança com Deus, ele recebe a habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos escrever aqui por parte para que fique na sua memória, respondendo o que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Revestimento. Revestimento de poder ou plenitude do Espírito Santo ou plenitude do Espírito Santo. Reveste de poder. Quando Jesus Cristo mandou os discípulos ficassem em Jerusalém, ele disse para que eles ficassem lá para serem revestidos do Espírito Santo, para que eles fossem cheios dessa plenitude. E aí
acontece essa promessa que já tinha sido feita no livro de Joel. Línguas de fogo ficam sobre a cabeça deles, eles recebem esse revestimento de Deus, essa habitação do Espírito Santo neles. E aí então algo acontece. O que é que acontece? Depois que eles recebem aquele poder, a Bíblia relata que eles ficam como bêbados, porque as pessoas lá fora entendem que eles estavam bêbados. E no meu entendimento, a forma que a gente identifica um bêbado é a maneira dele se portar. É a maneira dele andar, ele não consegue andar em linha reta, ele cambaleia, ele cai. E provavelmente aquelas pessoas viram isso naqueles vídeos. Algo que chamou a atenção deles, porque eles viam homens como se estivessem bêbados. E aí começaram a criticar isso. E Pedro toma a palavra e diz: olha, varões da igreja, nós não estamos bêbados. Essa hora do dia, não estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi um revestimento do Espírito Santo de Deus. Ele narra a história. E depois disso, as pessoas dizem: o que faremos? E ele arrependa dos seus pecados. E esse revestimento do Espírito Santo nele gerou salvação de vida. Quando você recebe esse revestimento, poder de Deus, esse poder é para salvar. O Espírito Santo, ele trabalha diretamente como executivo, como executor da obra de Deus, a obra redentora. Quando Jesus, antes de Jesus pedir para o Pai, ele diz aos discípulos que eles não ficariam só. Desceria o Espírito Santo. O Espírito Santo faria lembrar de todas as coisas que ele havia ensinado. Então esse Espírito seria o executor daquela obra que Jesus Cristo ensinou para os discípulos e as promessas que iriam acontecer. Qual foi uma dessas promessas? Que eles fariam obras maiores até que Jesus fez. E isso aconteceu. Por obra de quem? Através de quem? Do Espírito Santo de Deus que desceu sobre a vida daquele homem. Então, o revestimento do Espírito Santo, ele culmina na salvação de vida. Ok? A gente não recebe o Espírito Santo somente para estar revelando isso na manifestação de dons, de cantar, de rodar, de falar em línguas. Não é somente isso. Isso é uma manifestação do Espírito quando está na pessoa. Mas a grande obra do Espírito Santo na vida do homem é para que outros homens sejam salvos. E foi o que aconteceu ali, depois desse episódio lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é um ato que consequência a salvação. Só recebe o Espírito Santo de Deus o homem que confessa a Deus os seus pecados, o homem que se arrepende dos seus pecados, e o homem que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Receber o Espírito Santo de Deus requer, primeiramente, certeza de salvação. Requer arrependimento. Requer mudança de vida. E aí então, depois dessa aliança, nós somos agora marcados pela palavra da promessa, que é: receberei o Espírito Santo de Deus. Mas esse dom, essa bênção, é só para o salvo. Amém? Existe uma promessa que foi feita lá no livro de Joel, que eu acabei de falar, no Joel, no capítulo 1, Joel 2,
E esse cumprimento ocorreu exatamente no Pentecostes, que está lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 16 a 21. É o cumprimento de que Joel prometeu que desceria sobre toda a carne o Espírito Santo. Os jovens, os velhos falariam línguas. E isso aconteceu muito tempo depois. Jesus não era nem nascido. Mas aí veio o tempo em que Jesus nasceu, em que as coisas se cumpriram, Jesus morreu, Jesus voltou para o Pai, o Espírito Santo agora entra em ação e acontece essa promessa, essa profecia de Joel. E o próprio Jesus Cristo ele repetiu essas promessas no livro de Atos, no livro 1, capítulo 1, 4 a 1. 24, 49, esse recebimento de poder iniciou-se com o Pentecostes e esse mesmo poder está à disposição para quem crê. Continua até hoje. Há quem diga que o Espírito Santo não atua mais nos dias de hoje, mas a Bíblia diz, leia algum de vocês aí, o livro de Atos, no capítulo 1, veja o verso 4 e 14. E depois alguém pode ler o capítulo 2, de 1 a 4. Lá, Atos 1, 4. 1, 4. Pode ler. E estando com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai de que ele de mim ouvisse. Veja o 14. 1, 14. Verso 14. Verso 14. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Obedecendo a Jesus, estava esperando de que forma? Oração pública, orando, buscando a Deus o revestimento do Espírito Santo. Agora, o capítulo 2, de 1 a 4. 2, 4. Cumprindo-se o dia Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito dele desceu sobre eles, depois de que estarem reunidos, orando, buscando a Deus. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o que estarei. Em espírito. Quem é que está no meio de quem está orando e buscando a Deus? O Espírito Santo. E eles estavam orando numa oração súplica. Como é essa oração súplica? Súplica a Deus. É oração suplicando a Deus, suplicando o poder, suplicando a Deus a promessa que viria a acontecer, porque Joel já havia dito essa profecia, e eles estavam agora orando, suplicando a Deus. Quando você ora a Deus e pede a Deus por algo, pela sua saúde, por um problema, você entra nesse propósito, você está suplicando a Deus. É uma oração de súplica. Qual é a finalidade desse batismo do Espírito Santo? Para que eu preciso ser batizado? Qual a finalidade disso? Os dons espirituais. Qual a finalidade? Para testemunhar e fazer obras
de Deus. Jesus Cristo não disse aos discípulos: Ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei quando Jesus estava para subir, o Pai está lá no livro de Atos. O Espírito Santo veio lembrar tudo que Jesus ensinou. Aonde estão os ensinamentos de Jesus para nós hoje? A palavra de Deus, na Bíblia. O Espírito Santo nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. Porém, há um detalhe, porque você só vai lembrar de algo que você um dia colocou na sua cabeça. Se você vai fazer uma prova e você senta na prova, quando você vê lá o texto da prova, o quesito para você responder, a pergunta que vem para você, você vai lembrar aquilo que você estudou. Não é verdade? Jesus Cristo disse que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar tudo o que Ele ensinou. E para que eu lembre o que Jesus ensinou, eu preciso estudar as leis de Jesus. Para que eu lembre, para que o Espírito Santo de Deus me lembre nos momentos que eu preciso da palavra de Deus, eu preciso estudar essa palavra, para que no momento certo o Espírito Santo tire de dentro de mim aquilo que eu estudei, aquilo que eu vi, aquilo que eu conheço, para que eu possa levar adiante. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então, para que a finalidade do batismo do Espírito Santo? Para poder testemunhar e fazer as obras de Deus. Que obras são essas? Evangelização, cura, expulsar demônios. Foi tudo que os discípulos fizeram. E para fazer essas curas é preciso de poder. Poder que vem do alto, poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Agora, existem algumas coisas que, para que você receba o Espírito Santo de Deus, é preciso que você tenha uma aliança com Deus. E existe aqui alguns obstáculos que nos impedem de receber esse Espírito Santo de Deus. Eu vou grifar alguns desses obstáculos para vocês. Vou colocar aqui. Vou apagar o papo aqui. Eu vou colocar aqui um obstáculo de número 1. Oi. A finalidade ali, a finalidade é para poder fazer e testemunhar A obra de Deus aqui na terra. Você recebe poder para expandir isso. Com esse poder do Espírito Santo, você vai poder expulsar demônios, colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, ministrar a cura. Você vai poder levar essas pessoas à bênção da salvação, porque não é nós que convertemos, quem converte o homem é o Espírito Santo. Se você ver lá em Atos, depois de Pentecostes, quando Pedro chama aquele povo, Pedro dá uma mensagem, e aparentemente, quando nós estamos lendo, não é uma mensagem cheia de teologia, cheia de conhecimento desse, daquilo outro, uma mensagem simples. Mas o que é que acontece naquela mensagem simples? O poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele chegou até aquelas pessoas. E antes mesmo dele terminar de falar, o texto diz que aquelas pessoas atônitas perguntaram: o que nós faremos? Porque eles entenderam que eles estavam em condições pecaminosas e que eles precisavam de salvação. E Pedro disse: se arrependam. Poder do Espírito Santo. Não adianta abrir a boca, pregar, falar, sem poder. Vai ser só palavras vazias, vai ser só palavras bonitas, mas palavras que não vão levar a arrependimento. O recebimento do Espírito Santo de Deus é para que o poder que saia da sua boca converta o coração das pessoas lá fora. E não são as minhas palavras que convertem o homem, é o poder do Espírito Santo de Deus.
Está entendendo? Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para sermos revestidos desse poder e então seguir adiante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de eu passar para esse lado. Existe a questão da habitação do Espírito Santo e existe o recebimento do poder desse mesmo Espírito. Revestimento de poder, plenitude, habitação e revestimento ou plenitude. Plenitude. O que é habitação? Xavier dá para receber a casa dele ali. Então, a casa está lá? Está. Como é que está a casa hoje? Vazia. Quando você entrar naquela casa, o que acontece? Habitação. Você vai passar a habitar na casa que estava vazia. Isso aqui é habitação. Quando você recebe, quando você vai para Jesus, você faz uma aliança com o Espírito Santo de Deus. Nós viemos lá de fora. Nós somos resgatados pelo Espírito Santo de Deus. Depois que nós passamos por uma lavagem espiritual, purificação espiritual, acontece a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar na casa do homem, que é a vida dele. O Espírito Santo habita agora nessa casa que antes habitava a maldade, a impureza, os vícios. Essa casa é limpa e agora passa a ter a habitação do Espírito Santo de Deus. Só que nós, como casa de Deus, precisa acontecer agora, constantemente na nossa vida, revestimento. O que é um revestimento? Você tem esse piso, ele precisa de um revestimento. Revestimento que é para cobrir o chão, né? O piso. Não é isso mesmo, Nelson? Vocês são pedreiros, me ajude aí. Mas não já está com piso? Está. A casa não já está habitada? Está. Para o revestimento, para que você esteja sempre cheio do Espírito Santo. Amém. Eles receberam a habitação. Quando isso aconteceu no Pentecostes, eles receberam essa habitação, eles foram cheios do Espírito Santo nas suas casas, nas suas vidas, mas esse poder aconteceu outras vezes. Não uma nova habitação, porque eles já estavam habitados, o Espírito Santo já estava habitado na vida deles. O Espírito Santo não precisou habitar de novo, mas o Espírito Santo precisou encher, revestir novamente por outras vezes. Vocês estão entendendo isso? Alô? Oi! Estão entendendo isso? Então, a habitação é a casa vazia quando recebe Deus. Mas a sequência disso, na sua vida cristã, por várias e várias vezes, você vai ser revestido de poder. Esse mesmo Espírito que habitou uma vez, ele vai sempre encher a sua vida. Amém? Amém. Pronto, então nós vamos à primeira coisa que impede você receber o Espírito Santo de Deus. Impede o homem de receber o Espírito Santo de Deus. Hein? Não entendi. Isso. Deixa eu ver aqui os obstáculos para o recebimento dessa bênção. O Espírito Santo é uma bênção na nossa vida. A ignorância.
é ignorância. Que ignorância é essa? Ignorar a promessa de Deus e o ensino bíblico sobre esse tema. Que tema? Fé. Porque o Espírito Santo é algo de fé. Você precisa dessa fé para que essa realidade seja bênção na sua vida. E eu não posso ignorar o que a Bíblia diz. Jesus Cristo fez a promessa de Cristo, qual foi? Vá para Jerusalém e fiquem lá. Eles não estavam lá em Jerusalém batendo papo, falando mal da vida do outro, discutindo que Judas se matou, que Pedro traiu, que Pedro negou, que Judas traiu. Eles não estavam discutindo isso. A Bíblia diz, no texto que foi lido aí, que você leu, eles estavam fazendo o quê? Orando, suplicando, pedindo a Deus que a promessa se cumprisse na vida deles. Quando a gente ignora essas palavras de Deus, isso é um impedimento para que nós recebamos o Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma outra coisa que impede? É a subestimação da bênção. O que é isso? O que é subestimar a bênção do Espírito Santo? É achar que não precisa, ou que o conhecimento intelectual e cultura pode substituir essa bênção. Tem muita gente achando que, talvez por ter cursos teológicos, por conhecer muito a teologia bíblica, não precisa do Espírito Santo de Deus. E isso é um terrível ignorância. Isso é subestimar uma bênção, a bênção do Espírito Santo de Deus. Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus para ter revelação da Bíblia. Não foi o que eu disse a vocês aqui? Antes de vocês orarem, peça a Deus revelação da palavra que você vai ler. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou os homens a escrever essa palavra. Essa palavra é uma palavra estritamente de Deus. Somente Deus pode te dar revelação do que está escrito. Eu vou ler a Bíblia, eu posso ter algumas interpretações intelectuais, mas a revelação espiritual é coisa totalmente diferente. Quando você está aí sentado, como você está, aqui no centro, ou algum outro lugar, no templo, na igreja, se você estiver, e você está ouvindo uma mensagem, está ouvindo alguém falar da palavra de Deus, e às vezes é até um versículo que você já conhece, já ouviu várias vezes, mas nunca te chamou tanta atenção, e aquele versículo, a pessoa lê e começa a trazer uma palavra dentro daquele versículo, que seus olhos parecem que abrem, seu entendimento abre. Você diz, rapaz, eu nunca ouvi algo desse tipo. Até que eu já li, conheço esse versículo de cor, mas eu nunca percebi essa palavra na minha vida. Ali é uma revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus é quem traz revelação. Por isso, eu não posso subestimar, eu não posso achar que os meus conhecimentos substituem essa bênção chamada Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa muito comum, infelizmente hoje, muito comum, é o erro doutrinário. Erro doutrinário, o que é isso? Muitos interpretam mal as Escrituras e acham que este batismo existiu somente para a igreja primitiva. Não existiu, não existe mais hoje. Acha que
quando Jesus foi, o Espírito Santo descer sobre aqueles apóstolos ali, acabou, extinguiu. Mas eu não consigo entender se, pensa comigo, até eles receberem o poder do Espírito Santo, ainda não tinha acontecido algo tão extraordinário a nível de salvação. Tinha alguns seguidores de Jesus, alguns discípulos. A Bíblia relata que mais ou menos umas 170 pessoas estavam ali naquele cenáculo onde aconteceu. Jesus ensinou ali por 3 anos o ministério dele. Mas a gente não viu uma grande multidão convertida. Aí, depois do recebimento do Espírito Santo de Deus, somente uma mensagem de Pedro, somente uma, mais de 3.000 pessoas se renderam. Ali foi a ação do Espírito Santo de Deus. Amém. O que eu não consigo entender? Hoje, alguns acham que esse Espírito Santo esse revestimento, ele não acontece mais que nós. Mas nós vivemos o mesmo evangelho que foi pregado por Jesus e os discípulos lá atrás. Como é essa conotação? Como é que esse evangelho chegou sozinho, se o Espírito Santo, que foi o fundador, foi o provedor dessa bênção? Como ela chegou sozinha? Eu entendo que o combustível desse evangelho é o Espírito Santo de Deus. Não foi Jesus Cristo que disse que ele nos faria, o Espírito Santo nos faria lembrar tudo o que Jesus ensinou? Sim. E esse evangelho que nós vivemos hoje é proveniente de quem? E se o Espírito Santo está nesse evangelho, por que esse revestimento não acompanha ele? Tem alguma coisa errada nisso aí. Então, esse erro doutrinário muitas vezes impede você de receber, ou o homem de receber o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos crer no que a Bíblia diz, para que isso não seja um bloqueio para nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Às vezes você busca isso, está orando, está buscando para receber o Espírito Santo de Deus. Eu já tenho tanto tempo orando, pedindo Deus o Espírito Santo, e nunca recebi nada, nunca consegui entender nada. Precisa haver uma avaliação em você, porque